Olá, meus caros! Está no ar mais uma edição do Gospel News do dia 31 de 01 de 2019, quinta-feira, na apresentação e produção desse que vos fala. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai ver esse Gospel News. Vamos sem mais delongas, então, as notícias que estão na pauta e na ordem do dia, com até mesmo polêmicas e discussões. A primeira, envolvendo o MEC, o jornalista, e também uma TV de Libras. Instituto para Surdos ligado ao MEC tira do ar vídeos de esquerda. A assessoria garante que não houve ordem de direção para remover os vídeos. Entre eles, uma entrevista com Jean Willis. A TV Inês, Instituto Nacional de Educação para Surdos, primeira emissora brasileira com programação em Libras, ligado ao Ministério da Educação, resolveu remover todos os vídeos que tratavam de temas associados à esquerda. Entre eles, os programas que tratavam de pensadores como Karl Marx, além de uma entrevista com o deputado federal Jean Willis no ano de 2014. Também foram excluídos vídeos referentes a Friedrich Engels, Antonio Gramsci e Marilena Chauí. De acordo com o jornal O Globo, a denúncia sobre a exclusão dos vídeos no canal do YouTube da TV foi feita pelas redes sociais e a assessoria do Inês afirmou que não houve ordem da direção para a exclusão dos vídeos. Vamos compreender melhor essa notícia. Fato é que o jornalista Anselmo Góes, do Globo, publicou tanto no Globo Digital e, claro, no impresso, dando essa informação de que o governo Bolsonaro, precisamente o Ministério da Educação, seu ministro, teria concordado ou pedido para ver a remoção dos vídeos referentes a pautas progressistas. E o MEC se manifestou em nota, obviamente, de repúdio, esclarecendo os fatos, dizendo que, na realidade, não foi no governo atual que foram removidos esses vídeos. Sim, os vídeos foram removidos, mas não em 2019, muito menos na era já Bolsonaro. Foram precisamente no ano de 2018, em abril e novembro de 2018, então na gestão de Michel Temer. Outro fato que está na nota é que o senhor ministro da Educação afirma que ele defende a pluralidade de ideias, que jamais compactuaria com esta forma de proceder. E ainda, obviamente, de uma maneira bem crítica, e isso causou também bastante polêmica, ele refutou ideias esquerdistas, socialistas, comunistas, citando a KGB, que de fato queria censurar todo mundo, que fazia coisas erradas, e ele justificou seu argumento dizendo que ele não era como esses outros, e ainda dizendo que, ou insinuando que o jornalista Anselmo Góes fazia parte desse sistema do comunismo e que tinha esse posicionamento de uma maneira realmente equivocada, ao ponto de criar fake news e fazer males aí. Mais ou menos assim. Então, a grande verdade é que, de fato, foram removidos, mas não na época de Jair Bolsonaro. No entanto, o senhor Anselmo Góes fez uma tréplica e disse que, de fato, foram removidos no ano de 2019, no dia 2 de janeiro. Mostrou com prints. E aí for analisar, na realidade, tinha-se os prints na caixa, vamos dizer assim, de suporte ou de memória do próprio Google. No entanto, você clicava lá, estava escrito-se a seguinte mensagem: vídeo indisponível. Então, realmente criar uma polêmica que não existia, procurar pelo em ovo, sempre para criticar o governo Bolsonaro, né? Não tem o que falar, eles ficam aí procurando falas incoerentes, até mesmo falas passadas, como fizeram com a Damares. É lamentável esse tipo de jornalismo inquisitivo, cheio de fake news, cheio de falácia, cheio de sofismas, para colocar, obviamente, o povo em divisão. Até porque, segundo informações, um jornalismo, para dar audiência, tem que pautar por hard news, notícias de cunho desastroso ou notícias ruins.
E nada mais que venha a calhar com isto do que tretas, conflitos e fake news para criar aí uma espécie de caos e despertar o interesse dos eleitores, ouvintes ou telespectadores. É lamentável. Então, saiba discernir uma coisa da outra, checar bem as informações, porque agora, já desde o início, desde esses primeiros dias, uma onda grande de críticas está vindo aí a esse governo, que mal começou e que tem até muitas ideias boas. Falar das 35 metas que o governo propôs a fazer, poucos falam. Eu quero ver a hora que o governo cumprir as 35 metas dele, inclusive de aumentar, ou dar, melhor dizendo, o Bolsa Família para o 13º do Bolsa Família, aumentar também, talvez, acabar com a corrupção, etc. Vamos ver se vai ter tanto destaque o que é feito de bom ou vai ter o destaque as coisas erradas, equivocadas, entre aspas. Eu não estou defendendo Bolsonaro, só estou sendo equilibrado, né? Porque quando estava o outro governo, dificilmente vinha uma crítica, né? Ah, o governo Lula é o governo paz e amor, é o governo dos pobres, é o governo contra a crueldade dos empresários, é um governo em prol dos ambientalistas, etc, etc, etc. Inclusive fizeram o povo esquecer que o Lula já estava corrupto desde a época do mensalão, né? Taparam o sol com a peneira, desde 2005. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui com outra notícia no Gospel News. Vamos à segunda notícia. Vamos falar de política novamente. Vamos falar do senhor Flávio Bolsonaro. Vamos lá. Então, está todo mundo vendo que sou vítima de perseguição, diz Flávio Bolsonaro. Senador eleito toma posse do cargo nessa próxima sexta-feira, agora dia 1º de fevereiro, né? Amanhã. Ao chegar na Câmara dos Deputados, para fazer seu registro biométrico, o senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL Rio de Janeiro, foi questionado pelo jornalista a respeito das investigações do COAF. Para o filho mais velho do presidente, está bem claro que a investigação contra ele trata-se de uma perseguição política. É preciso esperar o Supremo se pronunciar. Está todo mundo vendo que eu sou vítima de perseguição, disparou. Flávio se envolveu nas investigações do COAF após o seu ex-assessor ter as contas sob suspeita pela movimentação de 1,2 milhão. O senador eleito também teve movimentações atípicas identificadas no relatório, que seriam os 48 depósitos de R$ 2.000, cada que ele esclareceu como sendo parte do pagamento da venda de um apartamento. Sobre sua ida ao parquê, ao Ministério Público, para apresentar sua defesa, Flávio disse que falou o que tinha para ser dito sobre o caso, não tem novidade alguma. Ele acredita que as investigações contra ele não irão atrapalhar a governabilidade do seu pai enquanto presidente da República. Não tem nada a ver com o governo, por mais que vocês queiram, não tem nada a ver com o governo. Estamos muito bem, obrigado. Estamos todos trabalhando bem com liberdade, disse segundo o Estadão. Então, até que enfim ele se manifestou acerca disso. Vamos ver, né, aguardar aí o proceder da própria justiça referente a isso. Já prestou a sua peça de defesa, né, constatando que não tem nenhuma ilicitude no que ele fez. Trata-se de uma compra de um apartamento, trata-se de algo lícito, até porque ele é empresário e, segundo ele próprio, já disse até mesmo em entrevistas na Rede Record e também, parece que no SBT, aliás na Rede TV, que de fato ele ganha mais como empresário do que como parlamentar. Vamos ver, né? Não podemos, antes de uma sentença, falar nada, né? Podemos pensar o que pode ter ocorrido, agora afirmar já é uma outra coisa que compete tão somente à autoridade de um juiz ou magistrado. Vamos a outras notícias aqui no Gospel News. Deixe seu comentário acerca da primeira, da segunda notícia, dê o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, se puder ajudar o canal abaixo,
tem as informações para você poder ajudar no link da descrição, ok? Até mesmo e-mail para sugestões. Vamos à terceira notícia. Vamos falar de Brumadinho, né? Já que está sempre aí em voga, né? Essa catástrofe. E agora relato de um sobrevivente. Sobrevivente de Brumadinho tem uma mensagem de Deus muito forte. Vamos lá. Guarita fica intacta em meio à destruição e funcionário da Vale consegue fugir. Cláudio Pereira dos Santos, 34 anos, é auxiliar administrativo da Vale e constatou, melhor dizendo, ou contou, como sobreviveu ao desastre após o rompimento da barragem, que já deixou 99 mortos e 259 desaparecidos, ou seja, um montante bem preocupante de pouco mais de 300 pessoas, pode ser, que estejam vitimadas por essa catástrofe. O escritório onde Cláudio trabalhava ficou intacto. A lama não continuou. Se estivesse continuado, teria matado nós. Contou enquanto mostrava um vídeo gravado por um vigilante. Todo o local foi destruído, somente a portaria ficou em pé. Ressaltou ainda que lembra que estava no banheiro quando ouviu o barulho. Descreve como um caminhão com um pneu estourado. Logo após ouviu a colega de trabalho gritando seu nome, a recepcionista Rosana. Viu pessoas caindo na lama, todo mundo gritando. Foi desesperador. Disse, o funcionário pulou pela janela e correu para se salvar. Tinha a sensação que a lama iria me pegar. No meu psicológico tive medo de demorar e morrer. Se eu morresse rápido não teria problema, mas se eu tivesse medo de ficar agonizando na lama, ainda disse que tinha medo de morrer também de uma maneira longa ou demorada. Milagre, mesmo que eu tivesse desmaiado com o susto, acredito que eu sobreviveria por um milagre. Reforçou ao se referir ao seu local de trabalho, que curiosamente não foi atingido. Além disso, conta que deveria estar no refeitório na hora da tragédia, o que seria fatal. Eu ia almoçar às 12 horas ou meio-dia e 30 minutos e fui 11 horas antes, porque me deu uma fome muito grande. Momento da fuga. Como já tinha morado na parte alta do córrego do Feijão, ele sabia para onde ir. Veio na minha cabeça um sítio onde a gente morou. Vai para essa casa. Foi onde eu entrei na mata, à direita, junto com umas 4 pessoas. A gente ia se salvar ali, era o ponto mais alto, comentou. Cláudio ligou para o irmão e avisou onde estava. Também alertou que se a segunda barragem estourasse ou atingisse, seu corpo estaria naquela região. O irmão também se salvou porque saiu da mina 20 minutos antes do rompimento. Apesar do risco de morte iminente, Cláudio disse ao G1 que sentiu uma paz espiritual durante a fuga quando ele esteve ali, então bem cuidado, né, entre aspas, por Deus, porque de fato ele tinha em mente que estava adorando a Deus e que de fato não teria nenhum problema se ele fosse até mesmo morto, até porque ele era cristão. Enfim, um relato interessante aí e até mesmo serve, né, para as pessoas ser gratas por alguns ou por conta de alguns livramentos, né? É claro que a gente deve pensar por outro lado, tem pessoas que fatalmente se foram e aí tem a dor dos familiares, a gente só pode orar, né? Aí muitos vão dizer, como é que Deus pode ter salvado um e ter deixado outros morrer? Pois é. Isso é uma indagação que só cabe a resposta, obviamente, de Deus, porque também tem a questão da fé. Mas poderia ter gente ali com fé? Poderia, pois é. Mas também tem os avisos, os sinais que tem que estar aí a pessoa atentando para os tais. Enfim, explicar isso é muito complicado e principalmente envolve dores de familiares. Para o ateu, essa catástrofe é tudo que ele quer para criticar Deus, né? Mas na realidade quem fez essa catástrofe foi o próprio homem que, por conta da ganância, da torpe ganância, não tomou as medidas preventivas necessárias para que não ocorresse isso, implementando uma tecnologia de alta ponta para que não acontecesse algo nesse sentido. Vamos à última notícia aqui para o Gospel News.
Exército de Israel deixa Brumadinho. Bolsonaro agradece a parceria. Então o exército de Israel vai voltando para a sua pátria. No Brasil, desde o domingo, dia 27, os 135 soldados israelenses estiveram aí até quinta-feira encerrando o expediente no Brasil. Sua participação nas ações de resgate às vítimas da tragédia de Brumadinho, Minas Gerais, resultado do rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Vale. O presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais para agradecer às bravas tropas israelenses e ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Agradeço em nome do povo brasileiro ao Estado de Israel pelos serviços prestados a Brumadinho, Minas Gerais, em parceria com nossos guerreiros das Forças Armadas e bombeiros. Enfim, aí tem a mensagem dele no Twitter. Filha de mãe brasileira, tenente da IDF Amit Levi, 21 anos, contou um pouco como foi a rotina. A gente na lama e procurava com as próprias mãos, conta com o apoio de cachorros. Os equipamentos que trouxemos também ajudaram na remoção da terra e cortaram grandes estruturas com a lataria de veículos ou paredes de casas. Em meio às críticas da parte da imprensa, o embaixador de Israel no Brasil, Yossi, afirmou que os soldados de Israel ajudaram na recuperação de pelo menos 15 corpos. A amizade entre o povo brasileiro e israelense, em nota, a Embaixada de Israel no Brasil afirmou que a decisão pelo fim da operação de resgate foi tomada em conjunto pelas autoridades brasileiras e o comandante israelense. Além dos soldados, o Exército também trouxe 16 toneladas de equipamentos para ajudar as autoridades brasileiras nas buscas, em coordenação com as autoridades no Brasil, com o comandante, com o comandante da operação de resgate no Brasil, foi decidido que a missão da delegação israelense chegou ao fim com sucesso nessa etapa da operação de resgate. Os comandantes brasileiros elogiaram a delegação israelense pela grande e importante contribuição profissional para a operação de resgate. A delegação israelense transferirá a responsabilidade de maneira ordenada para a equipe de resgate brasileira e retornará a Israel. A embaixada israelense deseja parabenizar as forças de resgate brasileiras e israelenses por seu trabalho e por traduzir de palavras para ações, aprofunda a amizade entre o povo brasileiro e o israelense. Então, aí os, vamos dizer assim, hermanos, né, ou irmãos aí no governo Bolsonaro, ajudaram, já fizeram a sua tarefa e estão voltando para casa, né? Aí a imprensa, né, vai criticar por ter boa parte dela o viés ideológico esquerdista e por apoiar a causa dos palestinos e não dos israelenses. Inclusive, está aí na mídia, você vê, o Brasil vai perder, então, a exportação de mais de 5 milhões de toneladas, se eu não me equivoco, 50 milhões, para os palestinos por estar aliado a Israel, né? E, então, vai ter a represália dos árabes. Outrora, Lula e o PT eram aliados dos árabes, dos palestinos, e não dava bola para a causa, melhor dizendo, a causa de Israel. Sendo que o Bolsonaro é a favor, sim, da mudança, né, ou mudada, ia dizer, não existe, da mudança para Israel da embaixada, né, saindo de Tel Aviv para Israel, conforme Trump já fez. E aí a mídia vai, obviamente, criticar esse posicionamento. Enfim, esse foi o Gospel News. Seu like, comente acerca e até a próxima edição.